vestir aquilo que Jesus fez. Por exemplo, as pessoas dizem assim, Jesus andava com todo mundo. Não, irmãos, era todo mundo que andava com Jesus. E Jesus está dizendo, se você for visto comigo, se você for visto comigo, seus pecados não ecoarão mais fortemente do que o meu perdão para cada um dos seus pecados. Nunca foi fé, ele diz, mas aquele que se envergonhar, também ficará envergonhado diante do meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo aqui, quem é que era para ter vergonha de quem? Eu vou, limpo e puro, santo como sempre fui, olhar para você, imundo, pecador, vacilão, 7-1. E vou dizer, pai, tô parafraseando para a gente entender a grosso modo, tá, gente? Pai, não fulmina ele na tua ira não, mas olha para o meu sangue. Mas quem é esse aí, meu filho? Esse é meu irmão. Esse é o teu filho, esse é aquele que eu liguei a paternidade do Senhor em mim. Assim como eu e o Senhor somos um, eu e o Senhor e Ele também somos. Aí olha isso. Sabe o que é isso aqui, gente? Eu quero falar bem a grosso modo, que é para todo mundo entender. Isso aqui é você ser todo certinho, ser um santo, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus abençoado, e tá com um vacilão do teu lado. E quando ele sai de perto de você por alguns instantes, porque ser visto com quem tem filme queimado, queima também o filme, né? Só que Jesus é aquele que não deixa o filme queimar. Porque você sabe, a mulher do fluxo de sangue tinha medo de tocar nele e ficar o quê? Ele ficar o quê? Sujo. Ela pensava, se eu sou imunda, se eu tocar nele e ele ver que eu toquei, ele vai ficar? Porque segundo a lei mosaica, a hemorragia que ela tinha, a enfermidade que ela tinha, colocava sobre ela tal sentença, tudo que toca nela fica imundo, e tudo que ela toca imundo, fica também. Então por isso que ela toca na orla das vestes de Jesus. Qual é o pensamento dela? Ninguém vai ver, ele não vai ver, então ninguém vai saber, só eu vou saber. Mas Jesus, alguém me tocou. E por que o medo e o constrangimento dela? Porque ela pensava, se eu tocar nele, ele vai ficar sujo. Mas ele ficou sujo? Ela, em contrapartida, ficou como? Quem toca nele não suja ele, mas fica limpo por ele. É a mesma coisa nessa temática. Lembra quando ele chega a João 4 e pede de beber água para uma mulher que era samaritana? Samaritanos eram tidos pelos judeus como o quê? Cachorros, cães. Responda para mim rapidamente, você bebe na tigela do teu cachorro? Bebe, gente. Se está bebendo, para com isso. A gente não bebe na tigela do nosso cachorro. Para um judeu, era a mesma coisa partilhar um vaso com um samaritano. Mas quando Jesus vê ela chegando com um vaso no poço de Jacó e diz, mulher, dá-me de beber. Ele estava contando que beberia água no cântaro de quem? Da cachorra. Só para você entender. Não que ela seja, não que Jesus a considerasse assim, mas segundo a perspectiva dos judeus, era como se fosse a mesma coisa. Mas Jesus está dizendo, quero água, vou beber. Mas ela está tão desesperada. Por quê? Porque às vezes a gente permite as pessoas nos rotularem pelas formas como elas nos veem, não como nós somos. Então ela diz, mas Senhor, ou seja, já está quebrantada, já quer dar água, mas está desesperada porque ele não tem cântaro. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim. Senhor, o poço é fundo. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo que eu pegue água para o Senhor, como é que o Senhor vai beber? Ela não cogita, Léo, a possibilidade dele beber através do cântaro. Através do cântaro dela. Ela não imagina isso. Às vezes Deus ecoa a voz dele pela igreja, como ele está fazendo nessa noite através da sua santa palavra. E ele está dizendo, eu vou te usar nesta última hora, de forma que eu não usei muitos no início da primeira. Eu vou te usar. E você diz, Deus, eu até queria contribuir, mas como? Porque você nem cogita que ele vai usar o teu cântaro. Ele não bebeu água ali porque o foco não era esse. Mas se precisasse, ele tinha bebido. E aí eu te pergunto, quando ele bebesse no cântaro da adúltera, era ele que ficava adúltero? Não, era a adúltera que seria ali. Naquele grande dia é a mesma coisa. Ele está dizendo, se você me confessar diante dos homens, eu também te confessarei diante do meu Pai que está no céu. Agora a pergunta que não quer calar, e eu preciso pelo Espírito liberar hoje aqui. Olhe para a posição de Jesus, olhe para a sua posição e veja quem deveria estar com vergonha de quem.
Mas vou ser honesta. Sei que muitos aqui se comportam na posição de José de Arimateia. E você que já quase saiu e voltou na live aqui da igreja, no culto online da igreja algumas vezes, e não consegue sair, mas volta, é porque o Senhor não quer que você saia. Para de agonia e ansiedade. Sai dele, fica até o final. Volta para cá. Que aqui é assim, irmão, agora que abriu online, abriu os canais proféticos também. Muitos estão na condição de José de Arimateia, não porque sentem vergonha de andarem com Cristo, mas sentem vergonha de que Cristo seja visto com eles. Você já viu aquela galera que diz assim, era o meu caso. Não, Jesus é tão santo, que quando eu resolver minha vida eu vou. Por quê? Porque eu não tenho vergonha de andar com ele, eu tenho vergonha de que ele seja visto andando comigo. Fala a verdade, quem aqui já teve essa sensação? Não é? Não precisa levantar a mão não, é reflexivo. Não é? A gente fica, como que eu vou? Eu vou envergonhar, eu vou... Só que veja, a exemplo do que eu disse sobre a mulher do fluxo de sangue, a exemplo do que eu disse sobre o cântaro, Deus está dizendo, eu não sou como os homens. É porque as pessoas querem travestir aquilo que Jesus fez. Por exemplo, as pessoas dizem assim, Jesus andava com todo mundo. Não, irmãos, era todo mundo que andava com Jesus. E Jesus está dizendo, se você for visto comigo, se você for visto comigo, seus pecados não ecoarão mais fortemente do que o meu perdão para cada um dos seus pecados. O problema é que você quer me obrigar, depois do culto, me levar para casa para andar contigo. Porque você não tem coragem de mostrar para as pessoas que você está doidinho e doidinha para andar comigo. José de Arimateia vai chegar depois, mas vai chegar. Olha para alguém aí agora e diga, tem gente, diga, tem gente que chega depois. Diga, mas o importante é que chega. Oh glória, recebe essa palavra para os teus parentes que ainda não confessaram. Recebe essa palavra para a tua casa. Se ainda tem gente que precisa ser alcançada lá. Tem gente que chega depois, mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, o importante é que chega. Vai chegar. O texto diz, depois disto, depois do quê? Para quem já é discípulo, esse tipo de palavra dá uma indignação. Porque a gente diz, vai chegar depois de quê? Depois que a gente já ceou, depois que a gente já batizou, depois que a gente já peregrinou, Jerusalém, Judeia, Samaria, vai chegar depois para quê? Quantas obras estão ficando empobrecidas, mesmo carregando o nome de Jesus sobre a sua motivação, por um único motivo, qual? Eles não toleram quem chega depois. Não tem misericórdia com quem chega depois. Não vem graça com quem chega depois. Porque na verdade eles não conseguiram compreender a ideia que quanto mais chegar melhor. Quando disseram para Jesus, e foi o próprio João que chegou certa feita, muito antes desse dia, e disse assim, Senhor, nós vimos algumas pessoas repreendendo demônios no teu nome. E o pior, os demônios se sujeitaram a elas. Aí Jesus disse, João, meu filho, quem não espalha com a gente, ajunta. Ele está dizendo, meu filho, esquenta a cabeça com isso não. E que a sua alegria não esteja nisso, e nem por saber a quem os demônios se sujeitam, mas esteja alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O texto diz que José de Arimateia chegou depois. Completa aí, meu povo, José de Arimateia chegou? Mas chegou, gente. Camila, por quê que a gente precisa ser tolerante, amável, misericordioso com quem chega depois? E eu vou lhe dizer, a exemplo de João, que ficou até o fim da crucificação, foi testemunha fiel, e ele disse, eu criei que este testemunho é verdadeiro, porque vi a escritura se cumprir diante dos meus olhos, e vos escrevo, para que vocês saibam que o meu testemunho é verdadeiro, e o das escrituras também. Porque ele vê se cumprindo Isaías diante dele. Agora ouça isso, olha o que João vai deixar muito claro, que ele ficou até o final. Ficou até o final. Só que no fim de tudo, João, Maria Madalena, Maria sua mãe, eles são só dor. Porque eles estão até o fim. Agora preste atenção. Eles estiveram desde o começo e agora estão até o fim. Preste atenção, eu quero que você grave isso. Eles estiveram desde o começo e agora prevaleceram até o... Pedro deu uma escorregada, outros saíram correndo, mas João e essas mulheres ficaram até o...
E começaram lá no início. Começaram lá no início e ficaram até o fim. E José de Arimateia só chegou o texto diz. Chegou depois. Agora veja, ficaram até o fim, mas não podiam fazer o que só José de Arimateia tinha poder para fazer. Se você ficar perturbado por ver gente que chegou depois, tendo notoriedade que você que está desde antes ainda não teve, quem sofre é o corpo de Cristo. Quantas pessoas estão tão preocupadas com o status do próprio nome, que não estão percebendo que dado o momento da igreja, não importa quem estava desde antes, e também agora não importa quem vem depois, porque é tempo de alinhamento, aonde quem estava desde o início e quem vinha depois, vai partilhar a mesma cena, vai viver o mesmo momento, com uma única diferença, pastores, qual? Tem gente aí, e é por isso que eu disse que a mensagem é profética, então quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que a mensagem é profética, Camila? Porque tem gente que Jesus vai deixar claro por que eles chegaram depois, porque antes eles não seriam tão úteis quanto eles são agora. Ele vai chegar depois, mas vai fazer o que Pedro não podia fazer, vai fazer o que João não podia fazer, vai fazer o que Maria Madalena não podia fazer. Então, igreja, corpo de Cristo, é bem verdade que teve gente que chegou antes, e eles serão valorizados por tanta lealdade e fidelidade. Você não conhece um evangelho escrito por José de Arimateia, conhece? Não, o que você conhece é o evangelho escrito por um homem chamado João. Existem lugares para quem está desde o início, mas isso não significa que não haverá aberturas na história para quem chegou depois. Tem gente que está em casa aí agora e está dizendo, eu vou chegar agora? Para que eu vou me comportar agora? Para que depois de tantos anos eu vou entregar minha vida para Cristo? Para que eu vou confessar Jesus agora? Pois Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, tem um lugar na minha história, e esse lugar só pode ser preenchido por você, José. Se José de Arimateia está desde o início, Camila, você está dizendo que era desejo de Deus que ele chegasse no final? Não, eu não posso dizer isso, porque a Bíblia não diz isso, mas posso lhe garantir que Deus não perde viagem para quem ainda está em percurso. Se a história não acabou, ainda tem jeito, ainda tem chance, ainda tem vaga, ainda tem abertura, ainda tem um nome com quem ele conta. O texto diz, depois disso, chegou José de Arimateia. Chegou o quê? Para sentar? Não. Chegou para quê? Para chorar? Também não. O texto diz que ele já chega autorizado. Completa aí, meu povo. Ele chega como? Ele chega como? Porque ele tem um acesso que nenhum dos discípulos tem. Porque quanto mais acesso se tinha de Jesus antes desse momento, menos acesso se tinha. Bist du Unternehmer, Geschäftsführer oder Manager und führst 20 bis 100 Mitarbeitende? Como os homens que estavam em posição como de Pilatos. A Bíblia diz que a vitória, segundo a perspectiva de um homem muito sábio chamado Salomão, não é dos fortes. A corrida também não é dos valentes. Ele diz que tudo e todos estão suscetíveis a uma mesma coisa. O quê? O tempo e a ocasião. E o que ele diz sobre isso? Que há um propósito. Há um propósito. Eu vou falar de novo porque não é só uma palavra, irmãos. Há uma unção de Deus muito forte aqui, abrindo entendimentos. Há julgos antigos sendo despedaçados pelo poder de uma unção que é derramada pelo poder da palavra para abrir entendimentos. Oh, há um propósito debaixo do céu para cada uma das pessoas que você conhece. José de Arimateia chega depois, mas chega com um acesso, chega com uma autorização que nenhum dos outros jamais teria. Então ele não chega para chorar, ele não chega para sentir, ele chega para resolver. Oh, gente, vamos ser humildes para admitir que não é porque a gente está antes que não presta mais quem chega depois. Tem gente que vai chegar depois, mas vai poder fazer coisa que a gente nunca antes conseguiu. E isso não diminui a nós, nem enaltece a eles. Só significa que no reino de Deus, cada um tem o seu tempo e a sua ocasião.
José de Arimateia chega com autorização de Pilatos, concedida pessoalmente. O corpo é seu. E ali está a sua confissão pública de fé. Porque só podia fazer isso quem era parente e provava a inocência depois da morte. Isso não aconteceu, porque Jesus já era inocente muito antes de ser entregue à cruz. Então a questão não era essa. Mas para conseguir tal feito, se assim ainda fosse, precisava ser parente de sangue. Vamos lá, precisava ser parente de? E José de Arimateia é parente de sangue de Jesus? Depende. Por que depende, Camila? Porque o texto é claro e diz que esse sangue foi vertido por amor de todos e que nós fomos comprados a preço de... Você acredita que corre o sangue de Jesus aí na sua cabeça, na sua vida? Você acredita que tem DNA de Cristo aí em você? Isso é profético, mas o que eu quero dizer aqui é que José de Arimateia não era parente sanguíneo de Jesus Cristo, nem mesmo parentes distantes de Jesus Cristo. Não há relato que aponte para isso. Mas o que é claro no texto é que se só podia fazer tal revogação jurídica, conceitual e pontuada por um nobre como Pilatos, quem tinha relacionamento de sangue com o crucificado. E esse não era o caso de José de Arimateia, e ainda assim ele fez. Sabe o que está acontecendo? Ele está se tornando parte do corpo de Cristo, mesmo sem ser, por amor de Jesus Cristo. Tirou o corpo dali, com autorização. Palavra profética, quem crê, receba. Não levanta uma mão só não, porque é coisa grande que eu vou profetizar agora. Existem pessoas que vão chegar depois na sua jornada ministerial. Existem pessoas que vão chegar depois na sua vida relacional. Existem pessoas que vão chegar depois na igreja onde você congrega, no bairro onde você mora, na família a qual você participa. Mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: calma, não desmerece. Tem gente que vai chegar para somar com o corpo de Cristo, vai chegar para fazer o que a gente não podia fazer, vai chegar para acessar o que a gente não tinha acesso. E no final, se o corpo é glorificado, se o corpo é abençoado, os membros também são abençoados. Então levante a sua mão e diga: eu recebo. Diga: eu recebo. Recebo. Oh, meu Deus. Pode tocar um pouquinho mais alto, eu estou encerrando. Chegou depois, mas acessou o que ninguém podia acessar. Chegou depois, mas fez o que mesmo todos o amando muito não podiam fazer por ele. Isso não é uma disputa sobre quem chega mais alto. Isso não é uma disputa sobre quem chega primeiro. Isso não é uma disputa sobre quem canta mais tempo, quem prega mais tempo, quem pastoreia mais tempo, quem é crente há mais tempo, quem tem carteirinha de membro há mais tempo. Isso não é uma disputa de quem está há mais tempo. Isto é a compreensão de que no reino de Deus cada um tem seu lugar. Isto deve preservar em nós a expectativa de que Deus está separando nesta última hora José de Arimateia, que podem ter sido covardes no começo, podem ter sido medrosos no começo, podem não ter sabido como fazer a sua lista de prioridades no começo, mas assim diz o Senhor: eles vão chegar depois, mas vão chegar em tempo de verem a ressurreição, em tempo de viverem o novo de Deus, em tempo de cooperarem com a obra de Cristo. Você vai ver gente da tua casa de cabelo branco sendo obreiro na casa de Deus. Você vai ver jovem ainda servindo ao Senhor. Você vai ver gente com medo outrora, com vergonha outrora, carregando a Bíblia debaixo do braço, domingo 1h da tarde para fazer evangelismo. Deus está dizendo: vai chegar depois, mas vai chegar em tempo. Aplauda mais forte se tem alguém na tua casa como José. Aplauda mais forte se tem alguém na tua vida como José. Aplauda por ele, glorifique por ele, chame o nome dele no Calvário. Oh Deus, traz o José. Fica de pé quem está debaixo dessa palavra. Fica de pé quem está de posse dessa palavra. Oh, gente, tem gente que você está dando como perdido. Depois disto, chegou José de Arimateia. Vamos falar a verdade.
Tem gente na nossa vida, na nossa casa, no nosso prédio, que a gente diz, ixi, esse aí, já estou orando por anos, já estou falando anos. E você acha o quê? Que no céu tem um lugar onde é o lixão das orações? As orações que não foram atendidas vão ali para o lixão. Rapaz, a Bíblia diz que não é assim que se lida com oração no Santo do Santo. E as lágrimas que você derramou? Você acha o quê? Que tem um valão de lágrimas no céu? Que as suas lágrimas foram consideradas nada e jogadas como resto? Você acha que no céu tem esgoto para aquilo que não foi usado? Não é assim que as lágrimas são tratadas no céu, não. Na Bíblia diz que lá tem odre. Suas lágrimas são preservadas. São como orações que não puderam ser feitas verbalmente. Tem José na tua vida, tem José na tua casa, e eu vou além. Tem José me assistindo agora pela internet, escondido atrás de uma montanha de processos, escondido atrás de uma empresa, escondido atrás de advogados, escondido atrás de status, prestígio, fama, salário, dinheiro, patrocínio. Mas eu vejo Deus agora metendo a mão nessa mesa, jogando tudo no chão e dizendo: aparece, José, é a sua hora, se não agora, quando? Tem José aqui hoje dentro da Devec Recreio. Gente que é mais fiel do que muito crente que já é batizado e serve a Deus aqui. Como assim, Camila? Gente que vem em tudo que é culto. Tá na campanha, ele entra. É dízimo, ele dá. É oração, ele vem. Mas na hora de confessar Jesus, não precisa. Precisa sim. Porque não foi a igreja evangélica que inventou isso. Foi o próprio Jesus que disse. Quem está entendendo, diga amém. Nós vamos fazer assim. Falei de José de Arimateia agora. Segundo culto vou falar de Nicodemos, porque está no mesmo texto. Quando esse culto acabar, vai para casa na sua paz, passa aqui do lado do bistrô, mas depois vai para sua casa em paz, liga no culto online e ouve Nicodemos. Quem está em casa, continua, segundo culto Nicodemos, mesmo texto, mesmo contexto e sem heresia. Mas aqui agora, eu sei que já tem José. Antes do culto final acabar, vai levantar Nicodemos também. Porque se você acha que ver José de Arimateia indo ao Calvário, manifestar sua confissão de fé é difícil mesmo. É por isso que Jesus começa pelo difícil, porque se ele começar pelo impossível, você fica de cara. Jesus me trouxe hoje aqui e está dizendo: ei, eu comecei com José de Arimateia e vou terminar com Nicodemos. Como assim, Camila? Eu vou começar resolvendo o que é difícil. Por quê? Porque José de Arimateia indo ao Gólgota é difícil. Aí você vai ficar assustado. Meu Deus, olha Deus fazendo difícil. E logo atrás vem alguém chamado Nicodemos, carregando 34 quilos de oferta e especiaria. E alguém diz: quem é? É Nicodemos? Não. Se José de Arimateia é o difícil, Nicodemos é o impossível. Se prepare.